né? Será que no dia a dia o idoso sente que seu direito está garantido, que aquilo que está posto na lei, que aquilo que foi dito, né, convencionado, promulgado, que seria efetivo, realmente está acontecendo? Então, de que trata o Estatuto do Idoso? Trata do direito à vida, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Trata da questão dos alimentos, né, da segurança alimentar do idoso. Trata do direito à saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer. Trata também da profissionalização e do trabalho. Trata de aspectos da previdência social, da assistência social, da habitação, do transporte. E também traz medidas de proteção, né? Medidas gerais e medidas específicas de proteção. E trata da política de atendimento do idoso, dessa rede de proteção que o idoso dispõe para que seja trabalhado como esse direito vai ser efetivado para o idoso, para a pessoa idosa, tá certo? E trata, dentro dessa seção de política de atendimento ao idoso, trata das entidades de atendimento ao idoso, como também trata da fiscalização que é feita dessas entidades de atendimento que prestam serviço ao idoso, porque nós sabemos que as instituições que atendem o idoso, elas têm normas, elas têm regras a serem seguidas e que são investigadas aí pelo Ministério Público, né? E há todo um critério para que seja um ambiente adequado para receber os idosos. E vocês sabem, né? Aqui em São Luís tem a Promotoria do Idoso, né? Que é justamente o promotor do idoso, que às vezes, de vez em quando, sempre está se repercutindo essa questão da fiscalização, né, que o Ministério Público faz nessas entidades de atendimento ao idoso, com relação a se estão atendendo os critérios que são exigidos por lei, para que elas funcionem e prestem um bom atendimento ao idoso. Certo. Trato também das infrações administrativas, da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso, da apuração judicial de irregularidade. Boa tarde a todas. Em entidade de atendimento. Trato também do acesso à justiça, do Ministério Público, da proteção judicial dos interesses difusos, direitos coletivos e direitos individuais. Trata também da questão dos crimes, né? E trata também justamente da questão da pena que é aplicada a determinado tipo de crime contra o idoso. Certo. Agora nós vamos fazer um breve, né, passando pelo que nós já falamos e vamos avançando para a gente ter uma melhor compreensão, um melhor entendimento do Estatuto do Idoso. Certo. De que trata o Estatuto do Idoso? Como eu falei anteriormente, todos esses aspectos, e no que diz respeito aos alimentos, né? O que diz o Estatuto do Idoso? No artigo 11, diz que esses alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Especifica melhor no artigo 12, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os seus prestadores, né? E no que diz respeito à saúde, né? É assegurada atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, do SUS, garantindo-lhe acesso universal, ou seja, acesso a todos e igualitário. Essa é a proposta, né? Que o idoso ele tenha acesso à saúde integral, né? Sem restrições e de maneira igualitária. Agora, como acontece na realidade, né, isso aí são outros 500, assim. Há algumas observações a ser feitas aí no que diz respeito à vivência, né, do SUS, que é algo que
é uma conquista, mas também que precisa aí ter alguns avanços, certo? E especifica mais no que diz respeito ao direito à saúde, que incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, seja ele para habilitação ou reabilitação da saúde do idoso. E é vedada a discriminação, né, nos planos de saúde e também a questão de a cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Né? Vez ou outra, aparecem algumas discussões nesse sentido, da questão dos planos de saúde quererem aumentar, dependendo da idade do paciente, quanto mais idoso, o tratamento se torna mais caro para essa pessoa. Né? E é vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, né? Hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Ou, quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário, ou quando de interesse do próprio idoso, este se fará representado por procurador legalmente constituído, ou seja, alguém com uma procuração, por exemplo, em relação a prova de vida, né? Outro dia mesmo, recente, acho que deve estar mais ou menos com um mês, que eu vi uma reportagem, acho que era o presidente do INSS, falando essa questão de que não será mais necessário a questão de o idoso ir até o local, que seriam viabilizados os meios para se chegar até esse idoso. Dona Concita Cerejo levantou a mão, quer falar alguma coisa? Quer complementar? Sim, na verdade, foi uma dúvida, quando você falou na questão dos medicamentos gratuitos para os idosos. Mas essa questão aí, eles verificam o quê? A questão da renda do idoso, ou se na família tem alguém que possa complementar, ajudar. Como é que fica essa questão dessa distribuição desses medicamentos gratuitos? Existe um parâmetro para isso? Como que é? Ou, por exemplo, aquele idoso que tem uma certa condição social, financeira, esse aí também vai para aquela fila para receber? Como que fica essa questão? Olha, não há essa restrição com relação à renda, porque tem medicamentos que eles são, como é que se diz? Que eles estão disponíveis, há um cadastro de medicamentos que eles são disponíveis para justamente ter essa questão de ser ofertada à população que precisar, ou seja, de entrega gratuita. Você consultou, em tal unidade de saúde tem aquele setor que, se tiver aquele medicamento, você pode pegar e levar, sem essa questão de exigência de critério de renda. Eu estou fazendo essa pergunta por conta de uma amiga minha, né? E ela recebia esses medicamentos, estava recebendo, e tem um medicamento que é de uso contínuo. Mas aí, quando foi, acho que desse ano já, e aí perguntaram para ela se ela morava com os filhos. Ela disse sim, na verdade ela mora com um dos filhos, né? E aí disseram para ela que não existia necessidade dela mais buscar, porque aí começaram a fazer aqueles questionamentos. Seu filho trabalha, sabe, querendo saber a renda, se ela era pensionista, se ela era aposentada. Aí quando ela me contou isso, eu disse, menina, tem alguma coisa errada nessa história. Eles não tem por que ficar te investigando para saber se você mora com o filho, sobre essa questão para você receber esse medicamento. Se tem um estatuto lá, por que eles vão ficar investigando a tua vida nessa situação? Acho que uma coisa tem nada a ver.
a situação do teu filho, porque teu filho trabalha, tem a vida dele também, então acho que não tem uma coisa a ver com a outra. Exatamente. Quando ele diz que ele tem direito a acesso universal e igualitário, não tem por que ter justamente essa discriminação, esse crivo, né? Porque vai contra o que diz nas leis. Agora, se tivesse em outra política, por exemplo, na política de assistência social, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente iria até entender, né? Mas não é o caso. Estamos falando de saúde, né? Que é um direito universal. Então, tem que Professora ver. Berenice, Sim. deixa eu perguntar. Que eu, quando abri, você já estava falando de direito à saúde do idoso. Você está vendo o Estatuto do Idoso? Ah, tá. Obrigada, Berenice. Nada. Alguém mais? Certo. Então, vamos dar continuidade. Nós estávamos falando de... Certo. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão a preferência especial sobre os demais idosos, né? Exceto em caso de emergência. Se tiver alguém abaixo de 80 que estiver em um quadro clínico, em uma situação de saúde pior do que aquele de 80, claro que vai ser dado prioridade para essa pessoa que está com quadro de... que está em uma situação pior de saúde, né? Digamos assim. Então, continuando falando do direito à saúde, deixa bem claro no artigo 16 que ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas de sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Certo. E ao idoso, artigo 17, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. E eu acho bem interessante esse artigo 17, porque nele é claramente preservada a autonomia do idoso. Quer dizer, se você está em condições, né, em pleno uso de suas faculdades mentais, se você tem autonomia de escolher, de optar e dizer, não, eu quero esse tratamento, então eu prefiro optar por não fazer esse procedimento, é um direito, né, que o idoso tem de optar pelo tratamento que lhe pareça conveniente para ele, né? Alguém levantou a mão? Leila. Quer falar, Leila? Não, né? Tá. Então, falamos também do aspecto da cultura, do esporte e do lazer. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer, proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial a respectivos locais, né? Também tem a questão do estacionamento, de 5% das vagas serem destinadas aos idosos e estar lá claramente sinalizado a questão do espaço reservado para o idoso, a questão do estacionamento. Certo. Também, não sei se cabe, mas tem pessoas que não respeitam, né? E também passou até, assim, às vezes passa essas reportagens de TV local que a gente assiste, até mesmo pessoas desrespeitando a vaga, não somente do idoso, mas também de pessoas com deficiência, né? O que é uma tristeza, essa questão do desrespeito, porque quando você não está respeitando o idoso, não está respeitando uma pessoa com deficiência, você quer dizer que você não tem tanta consciência assim da importância de respeitar o direito do outro, né? É algo complexo. Então,
As instituições, esse aqui é um ponto importante que eu queria tratar com vocês, no artigo 25. As instituições de educação superior, artigo 25. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da sua capacidade visual. Ou seja, o poder público como uma forma de incentivar a criação de universidades abertas, de universidades para a terceira idade, a exemplo da UNIT, a exemplo da UNAB, na UEMA, e há exemplos de outras universidades abertas que existem em outros países, que depois nós vamos ter um momento que nós vamos, uma aula posterior, que nós vamos falar justamente dessa educação para a terceira idade, com profissionais que têm especialização para trabalhar com esse público, que estudam um pouco mais sobre o envelhecimento, que trabalham cada um na sua formação, né? Nós sabemos que as pessoas que trabalham com as pessoas idosas são de diversas formações, mas que com esse afinco, com esse objetivo comum em estudar e se capacitar para atender a pessoa idosa na sua profissão, seja ele pedagogo, assistente social, seja ele profissional de educação física, seja ele o profissional de yoga, enfim. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre as universidades abertas da terceira idade, como elas existem em diversos estados, quais os serviços que elas oferecem. Há exemplo da UNIT, que oferece, né, esse curso de formação continuada, que é bem completo, que tem uma diversidade de atividades para vocês. Tá certo? Importante, né, saber que um projeto como esse, que vocês estão participando hoje, está garantido por lei no Estatuto do Idoso, né? Isso é algo que é valioso, que a gente sabe que vai perdurar e vai atender muitas gerações. Certo. E o idoso tem o direito ao exercício de atividades, respeitando suas condições físicas, intelectuais e psicológicas, e psíquicas, intelectuais e psíquicas. Certo. De vocês que estão aqui hoje presentes, quais de vocês ainda trabalham? Eu trabalho. Eu trabalho. Certo. Temos Antônia, quem mais? Eu trabalho. Lani Shirley, tá certo? Eu também trabalho. Maria de Nazaré, Dona Raimunda. Eu trabalho também. Certo. Maria de Jesus. Nossa, temos... Eu já sou aposentada, mas eu faço trabalhos manuais, crochê e bordado, para vendas também. Estamos abertas. Certo. E de vocês que trabalham, quem tem mais de 60, ou seja, é idoso ou idosa? 63. Certo. 74. 63. 64. Eu, 64. 64. Certo. Então, e o que diz o Estatuto do Idoso a respeito da profissionalização e do trabalho? Vamos lá. Ele tem o artigo 27, que trata dessa questão, que vai dizer que na admissão do idoso em qualquer trabalho, né, é vedada a discriminação e a fixação do limite de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Ou seja, na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, exceto
se a atividade que for, a atividade que está sendo pleiteada, né, que está sendo colocada em questão, né, exigir que ele tenha X idades, né? Por exemplo, sei lá, operar uma máquina, né? E ele estabeleça um limite de idade para aquilo. Ok, é para aquela função. Mas não é permitido fixar limite máximo de idade nessa questão, tanto da admissão quanto na questão de colocar limite de idade, seja para concurso, seja para seletivo. Tá certo? E o parágrafo único, que é algo que é bem assim, que quem tem mais idade, né, é favorecido, é a questão de ser o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Nessas horas, ser idoso, ó, nota 10. Professora, eu queria fazer só, na verdade, eu queria contar só uma história muito rapidamente. Eu acabei me aposentando pelaquela contagem de pontos, né? 30 de contribuição e 55 de idade, né? Para dar 90, né? Para dar 85, foi 85. Sim. Só que, assim, quando eu já estava nos 55, eu ainda continuava procurando por trabalho, né? Eu sempre trabalhei na área comercial. E nada, porque a idade é aquela tal história que a senhora falou aí na questão do estatuto e tal, né? Mas por mais que eu botasse 10 quilos de argamassa na cara, me produzia toda, mas não tinha jeito. Eles não aceitam de jeito nenhum. Para você ter uma ideia, aconteceu uma situação muito rapidamente. Geralmente eu passava em todas as provas. Graças a Deus, eu sempre fui bem danadinha. Passava todas as provas. Dona Concita, ó, nota 10. E aí, resultado, a psicóloga me ligou, dizendo, olha, tá hora para você estar lá, que a dona da empresa vai conversar com você. Ok, nesse dia eu ia ter uma entrevista à tarde em uma outra grande empresa aqui, mas aí eu digo, não, então já que eu já passei por todas as etapas, está me passando a ideia de que essa daqui vai fechar comigo. Quando eu cheguei na hora, tinha mais 5 pessoas, né? Aí eu fiquei assim, perguntei para ela, fulana, mas você me passou a ideia de que ela ia fechar comigo, que a entrevistada, a pessoa que ia gerenciar e tal, seria eu. Ela disse, não, dona Conceição, mas é porque ela mudou o pensamento tal. Quando foi na hora da entrevista com a proprietária da empresa, eu fiquei besta, eu fiquei só olhando para a cara dela. Por quê? Ela disse assim, você como gerente vai ter que fazer isso. Apareceram tarefas que não estavam no script, então apareceu tarefas tipo, você como gerente, você vai ter que se abaixar para poder limpar embaixo, não sei o quê. Gente, foram coisas assim horríveis que eu fiquei assim, eu não me oponho a me abaixar, tem que fazer isso ou aquilo. Mas é porque não estava no contexto da entrevista, né, da função do cargo, não estava no contexto do cargo, e talvez pelo fato da minha idade, ela colocou, sabe, isso daí para, tipo assim, eu vou botar estratégias para, tipo assim, ela vai desistir, ela não vai querer. Aí eu continuei dizendo que eu aceitava, tal. Em resumo, ela acabou, com todas as estratégias dela, não ficou comigo. Um dos motivos que eu fiquei procurando, e acabei dando tempo da aposentadoria. Foi esse. Certo. Dona Maria de Jesus queria falar, eu vi sinalizado aqui. Seu microfone está desligado, o microfone. Tá, liguei. Sim, esse daí também, né, aconteceu comigo, só que eu argumentei, né? Eu disse assim, sim, porque se eu vou gerenciar determinadas coisas, praticamente não será minha função de limpeza, não que eu não possa fazer, caso não tenha ninguém que faça. Porque eu vou ser vou chefiar quase um grupo, né? Então, eu devo ter pessoas que têm essa função lá dentro para fazer, né? Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer
a gente não tem que ficar pelo menos um prazo para ver de adaptação, para saber se realmente... Aí pronto. Aí depois, quando eu vi também que estavam colocando barreira em relação a isso, eu disse, não, eu não vou me estressar com isso, até porque eu já sou cabeleireira há muito tempo e eu gosto muito do que eu faço. Eu trabalho muito com essa parte da estética e é uma coisa assim que eu gosto. Eu sou meio vaidosa, eu gosto. Então, é uma coisa assim que eu me realizo. Aí eu peguei e abri mão, mas eu deixei ela ficar comigo pelo menos uns 3 meses. E eu saí para mostrar para ela que idade não impede a gente ver mais. Eu estava até falando isso outro dia na igreja, acho que é engraçado. Os jovens hoje são mais acomodados do que os idosos. Os idosos procuram estar sempre em atividade. E andam, e correm, e faz caminhada, e faz tanta coisa. E o jovem, se ele pudesse encostar, ele não levanta para nada, só para comer. Realmente vocês... Agora eu digo como a Berenice, eles são estrategistas, os jovens. Dona Raimunda Garcia, ela sinalizou. Quer falar, dona Raimunda? Está desligado dela, tanto a câmera quanto o microfone. Deixa eu botar aqui. Seu Alberto Batista, o senhor quer falar? Sim, eu quero dizer que nós temos hoje um grande aliado, que é a imprensa. Quando a imprensa bate em cima, e só assim é respeitado o estatuto do idoso, viu? Eu, apesar de eu ter 58 anos, mas eu estou caminhando para lá. Em agosto eu faço 59, viu? A gente vê cada caso acontecer no Brasil inteiro, viu? Se a imprensa não bate em cima, o estatuto não é reconhecido. Só isso, professor. Obrigado, senhor. De nada, Alberto. Sempre que vocês quiserem colocar algo, gente, é só levantar a mãozinha que a gente... O importante aqui é essa troca, né, que nós temos de informações e ouvi-los e ver as vivências de vocês. Isso aqui é enriquecedor. Dona Raimunda, a senhora quer falar? Levantou a mãozinha, seu microfone está desligado, ó. O microfone. Cadê ela? Sumiu. Sumiu. Sumiu, então. Não, mas é impressionante como o desrespeito, realmente, hoje em dia, o desrespeito está imenso, assim, para todo ser humano, mas para o idoso, sabe, tá terrível. Tá terrível. Tá terrível, uma falta de respeito mesmo, sabe? Aí eu procuro assim, será que vocês estão pensando que não vou envelhecer? Sim. Todos nós, né? Feliz de quem está chegando na idade que nós estamos, quem vai chegar, porque, sabe, é um desamor, uma falta de respeito, sabe? Mas aí começa as leis que favorecem os filhos respeitarem os próprios pais, porque o pai não pode mais falar como deve para o filho, porque está ofendendo, está agredindo, tem que deixar o filho à vontade. Mas a gente tem que ver cada situação e ver também que violência psicológica com idosos também é crime, também é violência, né? Então, e tudo isso tem que ser levado em conta, né? E, então, gente, dando continuidade, né, às nossas informações, tratando os pontos-chave do Estatuto do Idoso, ele trata também da assistência social que pode ser dada ao idoso, né? Da assistência social, essa política pública que atende as pessoas que dela necessitam, pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Como assim chamamos nós que somos assistentes sociais. Então, trazer para vocês que no artigo 34 dispõe de um benefício social, socioassistencial, né? Que diz o seguinte: aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios de prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, da LOAS, como é a sigla que nós costumamos chamar assim. Então, esse benefício ele é requerido diretamente no INSS, né?
E tem toda aquela tramitação de eles verificarem se a pessoa realmente precisa desse benefício para poder ser concedido, e tem aquela lista de espera, aquele tempo, na verdade, de análise do benefício, né? Eu conheço algumas pessoas que ela se enquadra, ela tem os critérios, o perfil de ser um beneficiário, né? De ter esse benefício, mas a lentidão, né? A burocratização desse processo da entrada, de ter analisado seu pedido e ser concebido, é uma espera muito grande. Então, é algo que a gente percebe que a pessoa sofre duas vezes, né? O idoso sofre duas vezes. Ele sofre porque necessita e sofre porque não tem a devida agilidade na concessão de um benefício como esse. Sim, e logo no artigo 35 vai tratar das entidades de longa permanência, né? Todas as entidades de longa permanência são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, certo? E é também importante dizer, né, ainda nessa sessão, do Conselho Municipal do Idoso ou Conselho Municipal de Assistência Social, que existe em cada município, né? Os conselhos, eles existem, né? Nesse sentido de também fazer parte dessas entidades de fiscalização, de estar contribuindo para a efetivação dos direitos do idoso. Certo. E de que mais que fala o Estatuto do Idoso? A dona Raimunda Garcia está direto levantando a mão, não sei cadê ela. Foi passear, será? Dona Garcia, vamos para a aula, Dona Garcia. Certo. E do que diz a habitação? Vamos lá conhecer um pouco mais dessa parte de habitação. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Quando fala que o idoso tem direito à moradia digna, eu gosto muito também de pensar esse idoso morando da forma que ele quer, que ele gosta. Conheço muitas pessoas idosas que já disseram e dizem, olha, a minha filha já me convidou para morar com ela, meu filho já me convidou para morar lá com ele, com a família, mas eu não quero, eu quero morar na minha casinha, nas minhas coisas, e quando eu precisar de auxílio deles, dos meus filhos, eu peço, e se eu achar que eu não estou em condições de saúde de me cuidar, eu aceito o cuidado deles, posso até ir lá passar uns dias com eles, mas eu quero ter respeitado esse meu direito, eu quero ficar na minha casa, né? E o respeito a isso, a essa privacidade, essa individualidade do idoso, ele é muito importante, porque quando essa questão quando há um desrespeito, né, aí já se torna uma violência psicológica contra esse idoso. A Tereza Lago Gomes quer falar. É isso, dona Tereza? Ok. Sobre a minha mãe. Minha mãe tem 91 anos, sim, mas ela é cadeirante hoje. Meu pai, quando era mais novo, vendeu todas as casas que ele comprava para a gente, né? Uhum. E hoje, depois ela teve que ficar morando de favor na casa do esposo da minha irmã, que tinha uma casa que cedeu para eles morarem enquanto meu pai fosse vivo, e ela também estava lá. Mas aí meu pai faleceu, aí ela teve que ficar agora hoje, passar 3 meses na casa de um, 3 meses na casa de outro, e ela vive reclamando
E ela disse que ela queria estar na casa dela, porque ela ainda é lúcida, bem lúcida mesmo. Ótimo, excelente. Pois é, e que bom, né, que ela aí não chora, ela ainda tem autonomia e ela escolhe, diz onde ela quer ficar. E que isso seja respeitado sempre, né? Porque aí você é uma forma de respeito, é uma forma de amor também, e é uma forma de você não trazer, não violentar psicologicamente essa idosa. Ótimo. Alguém mais? Maria Professora, eu também fico pensando também que a minha tia, ela tem 96 anos, e ela também mora só, e ela é teimosa demais, as coisas têm que ser do jeito dela, porque ela disse que ela trabalhou e o dinheiro é para ela usufruir do jeito que ela quer. Aí ela gosta de todo dia 19, ela assistir missa de São José de Ribamar, ela manda a minha prima chamar um táxi para ir para São José de Ribamar, vai para lá, fica o dia todinho, almoça, depois do almoço que ela vem. Aí, como ela já está mesmo, então a gente está com medo de deixar ela sozinha, porque, assim, a gente está respeitando ela, mas a vizinhança, você sabe como é que é o ser humano, né? Fica julgando, achando que ela está sendo jogada, que ela está sendo desprezada, que tantos sobrinhos, e nem cuida, porque ela nunca teve filho. Aí, com muita luta, a gente conseguiu colocar uma pessoa para ficar, pelo menos durante o dia, para ficar fazendo as coisas para ela, porque ela não quer ninguém para dormir, que ela disse que só que faltava essas empregadas aí para casadeira, para ficar no celular e ficar dormindo, e ela pagando para elas dormirem lá no... Então, aí ela manda fazer comida, ela diz, eu não gosto dessa comida, não estou gostando dessa comida não, essa comida é ruim que só. Se ela tivesse mais nova, ela ia trabalhar em restaurante, que ela sabe fazer comida gostosa. Então, ela debocha da cara da gente, então a gente leva na brincadeira, mas a gente fica pensando de acontecer realmente alguma coisa, porque hoje em dia, esses idosos estão terríveis de teimosos. Eles dizem o que eles querem, não pode desrespeitar eles. Tu tá entendendo? Às vezes eu digo assim, gente, olha, vou dizer uma coisa, essa lei só para dar mais abertura para esse cara, mais saliente ainda. Só uma observação, por exemplo, a minha mãe faleceu com 88, mas quando ela começou a ter aqueles problemas de queda, porque ela sempre morou só, né, depois somos 4 filhas, aqui em São Luís são 3 e em Brasília mora 1. Então, o que a gente começou a fazer? Mesmo com toda essa teimosia que a gente fica mais para frente, né, que eu também vou chegar lá, né, de dizer eu quero ficar na minha casa, isso e aquilo, eu acho que tem que ter mesmo um trabalho muito, muito familiar mesmo, que foi o que a gente acabou fazendo, né, com a mamãe. A casa dela tinha um jardim enorme, um quintal enorme, então o que a gente propôs para ela, né, a gente começou aqui em São Luís 3, né, então nós fizemos assim, vamos fazer um rodízio, a senhora passa um mês em cada casa, né, e aí a senhora vai vendo o método, o jeito de cada uma. A minha vai reclamar demais, que é isso e aquilo e tal. Mas assim, e sempre tinha uma que ela gostava muito, né? Então, essa que gostava mais, ela acabava passando 2 meses, e a que ela gostava menos, ela ficava 1 mês. Então, assim, foi um trabalho mesmo de irmãs, conversando com ela, família. E aí, a que mora em Brasília, às vezes vinha para cá, para São Luís, e ficava com ela na casa dela, que ela morava na cidade operária. E aí ficava com ela, passava quase uns 2 meses lá com ela. Então, aí quando ela ia embora, e aí ela dizia, não, agora eu quero ficar na minha casa. A gente deixava ela passar 1 mês, 1 mês e meio na casa dela, mas sempre uma pessoa vizinha observando. Então, a gente foi armando de estratégias, Berenice, para ela. Porque a gente ficou nessa preocupação, né? Deixar ela só, cair, essa coisa toda. Tem que ter cuidado, né? É uma fase que requer, você não vai fazer por ele, mas você sempre vai estar atento, porque a gente sabe que
a saúde física não é a mesma de antes, né? Ainda mais, assim, passou dos 80 ali. Professora, como é que se consegue o livrinho? Sim, ele vai ser pedido, né? E aí, quando chegar, aí a dona Lúcia vai ver a melhor... Eu não sei, assim, os dias que vocês frequentam, os horários de vocês, hein? Quando chegar aí, ela vai organizar tal dia, tal grupo, ela entrega para tal grupo, e aí assina, né, como recebido, como recebeu, para a gente vai tentar colocar isso aí para ser entregue para vocês presencialmente. Tá bom? Ó, falando, eu ia falar depois, mas aproveito para dizer logo agora. A gente vai ver a possibilidade de entregar para vocês o livro impresso presencialmente, esse Estatuto do Idoso, mas também eu registrei aqui no roteirinho para eu também falar para vocês que ele tem no YouTube o áudio completo, tá? O áudio completo, ele dura mais ou menos 1 hora, acho que 20 minutos por aí, o áudio completo dele. E também em áudio e também direto no site do Planalto. Para quem gosta de ler, né? Para quem não quiser o áudio ele tem a vantagem de, por exemplo, você está fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, está em casa, coloca o áudio ou no celular, ou liga o notebook, deixa ele lá, está fazendo alguma coisa, está ouvindo. E para quem gosta de ler, tem a opção de entrar diretamente no site do Planalto e lá vai estar atualizadíssimo, está lá o Estatuto do Idoso disponível. Aliás, todas as outras leis estão lá no site do Planalto, tá bom? À nossa disposição, tá bom? O áudio, deixa eu ver aqui quantos minutos tem o áudio completo, para eu mostrar para vocês. E também, para quem quiser de assunto específico, por exemplo, eu estou com dúvida em relação ao transporte, né? Quais os direitos, enquanto eu, pessoa idosa, tenho em relação ao transporte? Aí você pode só digitar lá no campo de pesquisa do YouTube e pesquisar, e aí já vai vir aquele até comentado. Ó, o áudio ele tem duração de 1 hora e 12 minutos. Ó, Estatuto do Idoso em áudio completa. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó, ele vai, ao passo que ele vai mostrando a tela, ele também tem o áudio, o som. Então, você aumenta, coloca o celular, às vezes está fazendo alguma coisa até na cozinha, está fazendo as tarefas domésticas e está ouvindo, né, a leitura na íntegra de todo o Estatuto do Idoso. Tá bom? Certo. Então, vamos dar continuidade. Estamos falando do que diz respeito da política de assistência social para idoso. Falamos de moradia digna e também ao idoso é dado a assistência integral na modalidade de entidade de permanência será prestada quando verificada a inexistência familiar, né? Aí na modalidade casa-lar, certo. Abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, certo? Todas as entidades de permanência são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços, certo? E o outro inciso é a assistência social na modalidade de entidade de longa permanência, esse que eu acabei de falar, será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
E tem um aspecto também que é muito importante vocês saberem, que as casas de instituição que tem idosos abrigados, ela não tem identificação na frente. É algo que está na lei. Ó. No segundo inciso, toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, na verdade é visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação vigente. A que não tem identificação é a que atende criança e adolescente. Então, gente, é algo que do que diz respeito ao atendimento ao idoso. Quando fala nessa instituição de morar nessas casas de apoio, de casa lá, é algo assim que mexe muito comigo, porque eu fico me perguntando como é a vida daquele idoso, o que passa principalmente na mente dele. Por quê? Uma pessoa aqui que trabalha ou que estuda, ou seja, que tem uma vida social ativa, que vai para algum lugar, tem família, tem o dia a dia, tem o trabalho, e o final de semana sai. Uma pessoa que tem uma vida assim, cheia desses fazeres, né, como tem a maioria das pessoas adultas, assim, passa rápido e tem aquela ocupação na mente. E uma pessoa idosa que vive em uma instituição, em um asilo, né, agora não chama mais, que não é para mais chamar mais de asilo, mas assim, que passa o seu tempo ali. Eu fico me perguntando o que passa na mente de uma pessoa dessa, né? Então, é algo assim que é bem... que leva à reflexão, que a gente se pergunta, mas por quê? Que ponto a que ponto o que leva uma pessoa idosa a chegar numa situação dessas? Assim, tem pessoas que querem, ouvi muitos depoimentos de pessoas que queriam, que tinham isso como projeto de vida. Eu quero ir para uma instituição tal, onde eu tenho um grupo de colegas e tal. Mas, assim, a forma como a pessoa vê é diferente de alguém que, por circunstâncias da vida, ou por falta desse apoio familiar, por N motivos, que aqui não nos cabe julgar, mas que foram parar nessa situação. Mas mesmo que a gente ache que não queira julgar, a gente termina julgando porque a gente sabe. Eu já fui fazer trabalho numa instituição dessa e percebi muitos idosos tristes, arrasados, assim, sabe? Que eles diziam assim, são altamente carentes, mas a gente vai logo tirar por aí, porque quando você chega, tu vê o carinho da maneira que eles te tratam. E eles falam assim, que a família não liga, jogaram mesmo, jogaram. São poucos os que têm família para visitar. Jogaram. Outros porque os filhos trabalham, fazem isso, fazem aquilo, que eu acho isso uma injustiça, sabe? Eu acho assim, apesar de eu morar só, mas eu moro só por opção mesmo, eu quero isso. As minhas filhas, eu não quero ser cruz nas costas das minhas filhas, não. Elas já têm a vida delas, estão casadas, já têm lá. Porque a sogra é boa, é longe. Ela perto, ela já não presta. Então, graças a Deus que meus genros gostam muito de mim, e eu agradeço muito a Deus por isso, mas eu quero eles lá na casa deles e eu aqui na minha. Eu não quero ir para a casa de ninguém também, mas se houver necessidade, eu vou, claro, né? Quando eu não estou me sentindo bem, eu falo para minha filha, aí eu vou logo chorando. Eu estou triste hoje, bora orar. E ela vai orar por mim. Aí a gente vai orar nós duas, aí vai ainda passando. Então, eu quero estar assim com esse contato com elas, eu não quero perder. Mas é muita tristeza, é muito idoso reclamando, que nem neto não vê mais. Tinha uma que, por sinal, disseram que me convidaram para fazer um trabalho na igreja, na casa de uma senhora. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, era uma senhorinha que morava no fundo da casa da filha dela. Só que quando eu cheguei, que eu olhei, eu conheci a senhorinha. Ela era mãe da minha madrinha. Eu fiquei arrasada, que eu não senti mais vontade de tomar bênção para ela. Porque eu disse assim, poxa, meu Deus, ela lá jogada, ela morava no fundo de uma casa. Quer dizer,
Tem outros que preferem o asilo por causa disso. Porque eles estão dentro de casa e não tem companhia. Então, no asilo tem outras pessoas. Eles terminam trocando ideias, conversando. Às vezes é um asilo animado. Aí eles se entrosam, sabe? Mas é uma carência muito grande, é uma tristeza muito, é uma coisa muito desumana, que eu acho. E é importante destacar, eu vou já dar a fala para 2 pessoas que levantaram a mão. E é importante destacar que está aqui, ó, no artigo 98 do Estatuto do Idoso. Artigo 98 aqui que eu marquei para vocês. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou seja, entidades ou lugares ou instituições que têm essa função, né, de abrigamento. Ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Tem a pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Ou seja, é um crime. Dona Joana queria falar. Dona Joana ou Maracon? Maracon. Teve 2 pessoas que levantaram a mão. Joana, meu amor, quer falar? Liga teu microfone. Liga teu microfone. Microfone. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, dona Maracon, pode falar. Então, eu ia falar tudo aí que a Maria já falou, essa moça que falou. Maria de Jesus. Maria de Jesus. Sim. Mas tem um porém, se eu estou lúcida, aí eu saio, eu vou para uma identidade dessas que são responsáveis assim, para cuidar das pessoas idosas. Sim. Aí eu não tenho o direito de sair eu sozinha para ir visitar um parente, porque aí eles não deixam eu sair. E isso aí é uma coisa que a gente fica pensando, se eu morar sozinha, eu sei que eu estou lúcida, eu consigo ir e voltar para minha casa. E se eu estiver lá, eles não me deixam sair mais. Tem muitos lugares que dizem que eles pegam o cartão da gente e já fica com o cartão e não deixa mais você sair. E quando os parentes não vão visitar, não sabem o que você está passando. Era isso que eu queria falar. Por isso é que não pode haver esse afastamento da família. E também essa questão de prender para si essa questão do cartão, isso é crime, que também está lá no Estatuto do Idoso. Dona Joana, quer falar? Não está saindo o som dela, ela não ligou o microfone. Seu microfone está desligado, Joana. Ela não está sabendo. Não, eu acho que ela não está sabendo. Então, gente, está dando o nosso horário, mas antes eu gostaria de passar só uma pincelada rapidamente com a questão do transporte, né? Que está lá no artigo 39, a questão da gratuidade aos maiores de 65 anos, né? E as pessoas acima de 60, a questão da carteira de viagem, de transporte interestadual, né? E dizer para vocês que é importante que vocês conheçam os direitos de vocês, que vocês sempre tenham esse interesse de buscar, né? De perguntar para a gente, de buscar, por exemplo, como eu falei para vocês, a questão do YouTube, temos o áudio, né, de 1 hora e 20 minutos, tem por capítulos também, por sessão, eu quero saber sobre habitação, sobre transporte, sobre assistência, sobre saúde. Então, quais são os direitos que eu tenho? Quanto mais vocês tiverem internalizado, entender, de fato, quais são os direitos de vocês, fica mais fácil quando vocês tiverem esses direitos negados, ou restringidos de alguma forma, você chegar e dizer, não, eu sei que meu direito é esse, meu direito tem que ser efetivado, tem que ser garantido. Tem alguém com o microfone ligado. Então, meninas, eu gostaria de
encerrar com vocês com um finalzinho, uma frase. Berenice, a dona Alzira quer falar, ela suspendeu Dona assim a vida, ela quer falar. Pode falar. Sim, dona Alzira. Dona Alzira, ligue seu microfone. O microfone está desligado. A respeito da passagem. Há poucos dias eu fui tirar uma passagem de ônibus para ir para o interior. Sim. E ele só tem direito, porque só tem direito quem ganha salário mínimo. Já tem, mas no Estatuto do Idoso, independente de salário mínimo, se é idoso, você ter uma renda ou não, isso não condiciona você ter um direito. Mas na rodoviária eles negam esse direito. Pois é, aí a senhora assinava lá e fazia valer esse direito. Porque tem muitos lugares que, às vezes, ele pensa que a pessoa é desinformada, né? De forma para ver se a pessoa desiste de exigir seu direito. De ter o direito, né? Onde eu vou buscar? Tem que denunciar. Tem que denunciar. É só denunciar. O microfone de vocês, desliga o microfone, de quem não está falando, só para não dar microfone. Sim. A questão da denúncia, justamente. Quem estava falando era a Maria de Jesus, né? Era a Maria de Jesus, né? Era. Mas aí, dona Alzira, a senhora poderia, lá mesmo na rodoviária, ter uma parte de juizado de alguma coisa. A senhora recorria lá, seus direitos, porque independente. Primeiro, não cabe a senhora chegar lá e identificar que a senhora tem um salário, o tanto que a senhora ganha. A senhora vai requerer seus direitos. Eu estou aqui com minha carteira e eu quero tirar, independente do salário que a senhora ganha. Não é necessário que eles saibam, e na carteira não tem salário de ninguém. A senhora está entendendo? Não deixe barato seus direitos, não. Sim, exatamente. E cada local desse tem o seu setor de reclamação, né? Como a gente colocou. Ia lá, muda o nomezinho, mas assim, setor de informações, sugestões, reclamações, é lá. A gente tem que fazer valer nosso direito, o direito que a gente tem enquanto cidadão, vocês enquanto idosos. A Leila quer falar? Sim, e quanto a essa questão da passagem, eu já ouvi falar assim, que cada empresa, tem uma passagem para um idoso, então ele tem que ir muitos dias antes, né, para tirar sua passagem. Eu acho que não é logo na hora que ele quer viajar que ele tem que tirar, tem que ir lá. Tem que ser com antecedência, ele tem que se organizar para ir lá, para reservar. Para reservar, porque tem um número de idosos que podem usar essa passagem, tá bom? Dá até um detalhe, professora, não é no ônibus, na hora que eu quero ir, por exemplo, eu quero viajar no ônibus de 12 horas, não pode, porque nesse horário eu não tenho direito, eu só tenho direito no horário X, no horário que eu quero, que eu posso, eu não tenho. Exatamente, essa é uma questão muito importante. Eu estava fazendo uma roda de conversa e foi colocado isso, a questão do horário, porque, na verdade, por lei, lá no Estatuto do Idoso, tem lá dizendo, não sei se dá, acho que não dá para olhar. A quantidade são 2 vagas de reserva, ó. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos. Mas eles determinam a hora, não sou eu que vou determinar, eu quero tal hora. Não, nesse horário a senhora não tem, só horário X. Pois é, e eles colocam a limitação dessa questão do horário para as pessoas idosas. E com relação ao agendamento, sim, se são só duas vagas, a chance de ser preenchido rápido, né, é muito grande. E aí eles como é que se diz? Eles pedem que a pessoa agende, né? Já deixe, como é que se diz? Reserve com antecedência. Isso aí quanto ao agendamento está certo, mas aí quanto ao horário... Exatamente. Agora, quanto ao horário, realmente não está correto, não, porque
E se o idoso pudesse viajar só pela manhã? Quer dizer que ele não seria atendido, não teria seu direito respeitado, porque ele não pode viajar em outro horário? Ele tem que se adequar ao horário que é colocado para ele? Professor Berenice, nesse caso, o idoso paga 50%, nas outras vagas se tiver. Isso, nas demais vagas ele paga 50%, né? Metade do valor. O item 1 trata da reserva de 2 vagas e o item 2 diz desconto de 50% no mínimo para passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Certo? Na verdade, Berenice, só para eu fazer aqui meu fechamento, minha participação, a verdade, Berenice, é que o Estatuto foi criado, as leis foram criadas para os idosos, mas nós sabemos que a realidade em si é um pouco diferente, porque a não ser que os idosos hoje, todos os idosos, já imaginou todos os idosos ter que estar andando com a cartilha do Estatuto em uma rodoviária, em um aeroporto, para poder estar, olha, veja que assim está dizendo isso. Entendeu? Porque assim como tem aqueles idosos que ainda conseguem resolver, tem aqueles que ainda têm aquela dificuldade, tem que estar acompanhado por uma pessoa. A realidade é bem complicada. É bem cruel. É bem cruel. Posso falar? Pode. Essa questão do horário, do dia, isso aí eu já tinha me informado, e quando eu cheguei lá, eles me fizeram essa outra proposta, que era se eu ganhasse salário mínimo, e mandaram eu ir falar com o juiz lá, e eu fui. Cheguei lá, o juiz leu lá alguma coisa que determinava justamente isso. Tá, o juiz está lá, na parte de cima da rodoviária. Agora, se eu ir lá, eu tenho que levar o Estatuto do Idoso, né? Porque eles delimitaram. Saiu uma atualização e eles delimitaram. Eu estava vendo aqui que eles delimitaram essa questão do salário mesmo. A questão, o artigo 40 diz assim, ó. Artigo 40. Meninas, por favor, quem não está falando, desliga o microfone para não dar microfonia, ó. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior, igual ou abaixo, né, a 2 salários mínimos e desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, que no caso são 2, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, ou seja, até um salário mínimo e abaixo de 2. Igual ou abaixo de 2. Pois é, eu acho que foi isso aí, viu? Entendi. Agora eu entendi sua colocação. Viu? A questão não é para todos os idosos. Eles colocaram o critério de Meninas, alguém mais falar? Quer falar? Eu vou encerrar com uma frase para vocês, que é de Frias e Carvalho. Diz assim: o objetivo é que o envelhecimento no Brasil conquiste patamares de excelência no trato dessa importante expressão da questão social. Para garantir tais conquistas, é fundamental que não haja retrocessos desses direitos, né? Pois reconstruir essa história levaria muitos anos. E, como se fala na área do envelhecimento, o envelhecimento não espera. Viver a velhice é o hoje, é o agora, tá bom? E é com essa colocação, com essa afirmação de Frias e Carvalho que eu me despeço de vocês por hoje, e na próxima semana a gente se encontra, tá certo? Tá certo. E muito obrigada. Olá, eu não falei, porque tudo que elas falaram foi bom, eu ouvi. Tudo que foi falado foi bom. Então, eu vivi em algumas situações já entendendo. Tchau, Berenice! Tchau, Berenice! Um abraço! Estou cansada só de falar.
casa. Eu amo essa menina!